E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui ao vivo para trazer uma palavra de Deus para vocês. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado com essa mensagem e eu vou mostrar a diferença entre Sansão e José. Foi dois homens de Deus na Bíblia, dois homens que tomaram decisões diferentes e que isso impactou diretamente, completamente na vida deles. Então, eu vou esperar mais um pouco aqui para as pessoas entrarem e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com essa mensagem. E antes eu já quero agradecer a cada um de vocês que tem orado comigo todos os dias no YouTube, às 6 horas da manhã e às 8 horas da noite. Tem sido maravilhoso e eu tenho me fortalecido bastante e eu vou falar a respeito disso, a respeito da oração. Então, você que ainda não se inscreveu no meu canal, você que ainda não me segue no canal no YouTube, no Facebook, no Instagram, vai lá e me acompanha, tá bom? Pessoal, eu senti no meu coração de falar com vocês a respeito das nossas escolhas, a respeito das decisões que nós tomamos depois que entregamos a nossa vida para Jesus. Nós vemos o exemplo nesses dois homens da Bíblia, Sansão e José. Nós vemos que Sansão, ele tinha tudo para ser um homem de Deus, um homem abençoado, um homem que tivesse vitórias, grandes vitórias na sua vida, mas Sansão, ele teve uma vida fracassada. Ao mesmo tempo, José tinha tudo para dar errado, mas José teve uma vida vitoriosa. Por que será que isso aconteceu? O que será que foi definitivo na vida deles? E é isso que eu quero trazer para você. Eu vou te mostrar 4 atitudes que Sansão tomou e 4 atitudes que José tomou e que definiram completamente a vida deles, tá bom? Nós vemos que Sansão, ele foi um homem que tinha tudo para dar certo. Por quê? Porque ele nasceu milagrosamente por meio de uma mulher que era estéril, que era sua mãe. Sansão, ele era filho de pais crentes, pessoas fiéis a Deus, pessoas que amavam a Deus. E Sansão, então, ele tinha tudo para dar certo, mas ele fracassou. E José, ao mesmo tempo, teve todas as circunstâncias contrárias, mas Deus estava com ele e Deus honrou a vida de José. Então, talvez você que está aí me ouvindo, você também pensa que a sua vida não tem como dar certo, porque você nasceu numa família toda desestruturada, você talvez nem consiga ter uma vida de oração, uma vida que você gostaria de ter espiritualmente, mas eu quero te dizer que Deus está com aqueles que são humildes de coração, que são fracos, que talvez tinham tudo para dar errado, né? Então vamos lá, pessoal. Eu anotei aqui algumas coisas que eu percebi na vida de Sansão e a primeira das 4 coisas que eu percebi é que Sansão, ele não orava. É verdade. Sansão, ele não tinha o costume de orar a Deus, né? Então, as únicas vezes na Bíblia em que Sansão ele decidiu orar foi nos momentos em que ele estava em apuros, momentos em que ele estava numa situação dramática, muito pressionado. Será que você se identifica com isso também? Você talvez só busca a Deus de verdade mesmo quando as coisas estão na pior, quando você percebe que está tudo sem saída e aí você começa a buscar a Deus. Irmãos, nós devemos tomar cuidado com isso, viu? Porque da mesma forma que um carro ele não pode andar sem gasolina, da mesma forma, né, que uma pessoa ela não pode trabalhar sem comer, uma pessoa não pode pagar suas contas se ela não tiver dinheiro, assim também nós não podemos andar com Deus sem orarmos todos os dias. É impossível você ter uma vida de comunhão com Deus, de intimidade, se você não buscar ao Senhor. E é por isso que todos os dias, às 6 horas da manhã e às 8 horas da noite, eu tenho orado junto com vocês no YouTube. Tem sido maravilhoso. E isso tem fortalecido tanto a gente. Quantas pessoas têm me relatado os milagres que Deus está fazendo? Tudo porque a oração é a maneira que nós temos de buscar ao Senhor. Amém? Então, a primeira coisa que eu percebo é que Sansão não orava. Ele só clamava a Deus no momento do desespero. Não faça isso, tá bom? A segunda atitude de Sansão, que foi uma atitude que trouxe derrota na vida dele, porque, como eu disse, ele tinha tudo para dar certo, mas Sansão, ele não queria desobedecer
Sansão não queria obedecer a palavra de Deus. E certa vez, Sansão ele se apaixonou por uma mulher e essa mulher não era do povo de Israel. Então os seus pais falaram para ele que aquilo era proibido, ele se casar com uma mulher estrangeira, porque para o povo de Israel existia uma ordem que eles não deveriam se contaminar com as mulheres de outros povos. Mas eu quero ler para você o que Sansão respondeu aos seus pais quando os seus pais disseram para ele que aquilo era errado. Olha o que está escrito em Juízes capítulo 14, o versículo 2 e o versículo 3. Diz assim: Quando voltou para casa, Sansão disse ao seu pai e à sua mãe: Eu vi uma mulher filisteia. Consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: Será que não existe mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir uma esposa? Sansão, porém, disse ao seu pai: Consigam-a para mim, é ela que me agrada. Irmãos, olha o perigo de nós sermos guiados pelas nossas emoções, por aquilo que os nossos olhos desejam. Sansão, ele não estava preocupado em saber o que Deus pensava, o que Deus tinha preparado para ele. Ele queria satisfazer as vontades do seu coração. Então Sansão chegou para os pais dele e falou: Não quero saber, eu não quero a opinião de vocês, eu quero essa mulher para mim. Então os pais dele, por respeitarem, permitiram que ele fizesse aquilo que está no seu coração. Nós devemos entender uma coisa, irmãos: existe a vontade permissiva de Deus. Não é a vontade definitiva, aquilo que Deus deseja para você. É a vontade que Deus permite. É como se Deus dissesse: você quer fazer aquilo que está no seu coração? Então tá bom, vai, toca o seu caminho, faz do seu jeito. Irmãos, esse é o momento mais perigoso de todos. A Bíblia diz que nos últimos tempos, Deus vai deixar com que o homem siga o seu próprio caminho e condenando a si mesmo com as suas práticas pecaminosas, porque não querem obedecer a Deus. Então nós devemos tomar muito cuidado. E eu estava lendo na internet uma das definições da palavra desobediência. Sabe o que é? É a obediência pela metade. É a obediência incompleta. É isso que todo cristão tem que tomar cuidado, porque o que Deus espera de nós é um coração 100% voltado para Ele. Amém? Vocês estão entendendo a mensagem? Deus espera de nós um coração 100% dele. E a Bíblia diz que o Espírito Santo ele tem ciúmes de nós. Então Deus é um Deus ciumento. É isso mesmo, irmãos. Porque Deus nos ama. Tá bom? É lógico, você namora uma pessoa que é muito ciumenta, exageradamente. Não, isso é até falta de confiança. Porque não pode ter exagero. Mas se é um ciúme sadio, isso demonstra o quê? Zelo, amor, cuidado. E Deus ele tem um zelo pelo seu povo. Deus tem ciúme de nós, irmãos. Então, é por isso que nós não podemos obedecer a Deus pela metade. Você não pode pegar uma parte só da Bíblia que você gosta e as outras você descartar. Não pode fazer isso. A Bíblia diz que Salomão, ele, por se contaminar com as outras mulheres que não eram do povo de Israel, ele já não servia a Deus de todo o coração, assim como seu pai Davi. Então, esse é o maior problema. Você começar a obedecer a Deus pela metade. Amém? Glória a Deus. Quero mandar um abraço aí para o meu amigo Ari Ribeiro, grande homem de Deus, um grande amigo. Um abraço aí para o Gessé, um missionário que está lá nas Filipinas. Depois eu vou fazer uma live com ele. Então, pessoal, isso é muito importante. Nós não podemos ignorar a palavra de Deus, tá bom? A terceira atitude que Salomão ele tomou, que prejudicou muito a vida dele, é que Salomão ele era conduzido, ele era motivado pela sua cobiça. Salomão ele era um homem de paixões, um homem que amava as coisas dessa terra, um homem que, apesar de ter a unção de Deus sobre a vida dele, ele não tinha o temor a Deus. O coração dele já não era do Senhor. E nós também devemos tomar cuidado com isso, porque o tempo vai passando, muitas vezes Deus nos usa, Deus usa a nossa vida, Deus opera, faz grandes coisas na nossa vida, na nossa família, nos nossos amigos, e com isso a gente se acomoda com aquilo e a gente acha que um pecadinho aqui e outro ali não vai fazer mal. E eu quero ler para você a continuação nesse mesmo capítulo, Juízes capítulo 14, o versículo 13. Olha
Olha o que diz, Juízes 14, versículos 12 e o 13. Ó. Eu vou propor um enigma para vocês, disse Salomão. Se vocês puderem me dar uma resposta durante os 7 dias da festa, então eu darei a vocês 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. Se não conseguirem me dar a resposta, vocês me darão 30 vestes de linho fino e 30 mudas de roupas. Então, nesse momento, o que estava acontecendo? Sansão, ele foi para a festa de casamento. Isso mesmo, ele foi casar com aquela mulher que não era do povo de Israel. E quando chegou lá, surgiram 30 homens que eram do povo inimigo. E eles apareceram lá na festa de supetão, sabe? Quando eles chegaram lá, Sansão quis fazer uma brincadeira com eles, quis fazer um enigma. E depois ele contou esse enigma, mas ele falou, olha, se vocês perderem, vocês vão me dar 30 vestes de linho fino e 30 mudas de roupas. Sansão era um homem também que ele gostava, sabe, de dinheiro, gostava de bens materiais, um homem garrado, né? Aqui em Minas a gente fala muito isso, a pessoa está garrada, né, com aquela coisa ali, garrada naquele trabalho. Sansão era um homem garrado com as coisas dessa terra e ele queria ganhar, né, aquelas vestes de linho fino. Então, aqui eu vejo uma outra atitude dele, ele era guiado pela sua cobiça. A Bíblia diz que existem 3 cobiças, né? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Nós devemos tomar muito cuidado, viu, irmãos? Com aquilo que a gente vê, com aquilo que os nossos olhos desejam, sabe? O desejo de ficar rico, desejo de possuir, né? Ganhar este mundo, mas nós podemos perder a nossa alma. Então tome muito cuidado, tá bom? E a quarta atitude que Salomão, toda hora estou falando de Salomão aqui, a quarta atitude que Sansão tinha é que a atitude do coração dele, ela era uma atitude errada, né? Por quê? O que aconteceu? Nós sabemos da história de Sansão. Ele acabou se deitando com uma outra mulher prostituta chamada Dalila, uma mulher super sensual, uma mulher totalmente mundana, e Sansão ficou enlouquecido por ela, ficou apaixonado, ele ficou cegado por aquilo ali. E aí o que aconteceu? Um dia ela descobriu o segredo de Sansão, porque Sansão, ele era um homem privilegiado, um homem que tinha a unção de Deus sobre a vida dele, e ele tinha um poder sobrenatural, e esse poder estava nos seus cabelos. Então os filisteus ficaram sabendo que essa mulher estava com Sansão, era uma mulher que Sansão não podia se envolver, e ela então descobriu esse grande segredo, e um dia ela colocou ele aqui nas pernas dela, e enquanto ele dormia, ela chamou os filisteus, vieram e cortaram o cabelo dele. Sansão então perdeu a sua força, aquela unção que aquele homem tinha, que talvez não, eu tenho certeza, Sansão tinha certeza que ele nunca ia perder aquela unção. Quando vê, aquele homem ficou fraco, ele saiu para guerrear contra os filisteus, porque ele ficou com raiva, ele perdeu o seu cabelo. Mas a Bíblia diz que ele não percebeu que Deus já não estava com ele. Irmãos, vamos tomar cuidado. Tem muita gente aí que está como a igreja de Laodiceia, dizendo assim, eu sou rico, eu tenho tudo que eu preciso, Deus tem me abençoado. Mas só o Senhor sabe que lá no fundo você já está perdendo a presença, a unção, a essência de Deus na sua vida. E Sansão então, depois daquilo, ele foi o quê? Humilhado pelos filisteus, porque ele perdeu a sua força. Então o diabo, ele veio com tudo contra a vida de Sansão. E a Bíblia diz que se o sal, nós somos o sal da terra, se esse sal perdeu o sabor, não resta mais nada a não ser pisado pelos homens. As pessoas vão zombar de nós, as pessoas vão nos criticar, o inimigo vai usar as pessoas para nos derrubar. Então, quando ele estava ali na pior, o que aconteceu? Os inimigos cegaram, furaram os 2 olhos de Sansão. E ele então ficou com o coração tão amargurado, tão destroçado com aquilo ali, que Sansão fez uma última oração. E ele pediu o que para os seus inimigos? Ele pediu vingança. Ele pediu para Deus se vingar dos seus inimigos. Mas olha a diferença de Sansão e de José. José, quando ele foi perseguido pelos irmãos, vendido como escravo, José, ele não devolveu na mesma moeda. Com certeza José orou pelos seus inimigos. E o que Jesus ensinou? Antes era olho por olho, dente por dente. Mas agora Jesus está nos dizendo, olha, se alguém fizer alguma coisa contra você,
perdoe. Se alguém se levantar, falar mal de você, abençoe. Então, esse é o mandamento para nós, se nós quisermos ter uma vida abençoada. Irmãos, eu já passei por muitos momentos difíceis, eu acredito que você também. Eu já fui traído, não uma vez, nem duas, mas várias vezes. E graças a Deus, até hoje eu agradeço por eu ter perdoado aquela pessoa, por eu ter orado por ela, sabe? Nós precisamos ter esse coração e eu vou te falar uma coisa, isso é só pela intervenção do Espírito Santo. Você precisa da ajuda de Deus. Você que tem um coração amargurado, se você não perdoar, você vai sofrer cada vez mais. Então, o que acontece? Você precisa pedir a ajuda de Deus. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele apareceu para os discípulos e ele então, a Bíblia diz que ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. E sabe o que ele falou em seguida? Sabe o que ele disse depois de ter soprado o Espírito Santo? Perdoem uns aos outros como eu os perdoei. Irmãos, essa é a coisa mais difícil que tem. É somente pelo poder de Deus que a gente consegue se desvincular da mágoa, da amargura. A Bíblia diz que muitas pessoas, por terem uma raiz de amargura no seu coração, elas têm se contaminado e têm contaminado a muitos. E por causa disso, elas têm saído, deixado de receber a graça de Deus. Amém? Então, tome muito cuidado para você não ser aquela pessoa que vive falando mal dos outros, vive falando mal do pastor, dos irmãozinhos da igreja. Irmãos, não podemos deixar que a amargura domine o nosso coração. Bom, a única coisa que cura é o amor. Em vez de amargura, tem que ser o amor cura. Então, derrame amor, libere o amor, peça para Deus colocar esse sentimento no seu coração e decida perdoar. Amém? Então, essas são as atitudes que Sansão tomou na vida dele que prejudicaram tanto ele. Ele tinha uma força física sobrenatural, um homem que tinha tudo para dar certo, mas o final da vida dele, ele morreu junto com os inimigos, né? Quando Deus permitiu que ele estivesse ali diante da festa dos inimigos, e ele então se apoiou nas colunas daquele lugar e toda aquela casa caiu sobre eles, matando Sansão. Não precisava ser desse jeito, não precisava ter chegado a esse fim, mas Deus permite, irmãos. Deus é Deus, Deus é amoroso, Deus é Pai. Quando nós vemos a parábola do filho pródigo, nós vemos que o pai ficou esperando o filho tomar a decisão de voltar atrás. O pai não foi atrás, desesperado, atrás do filho. Ele ficou esperando. Então Deus está esperando que você tome uma atitude a partir de hoje. Amém? Glória a Deus. Se você está gostando, peço que você já deixe aqui o seu like. E agora nós vamos falar sobre José. José foi um homem que ele tinha tudo para dar errado, como eu disse para vocês, né? Mas nós vemos que a vida de José, de repente, se tornou uma vida maravilhosa, uma vida honrada, uma vida próspera em todos os sentidos. E eu anotei aqui 4 coisas que eu percebo também na vida de José que fizeram toda a diferença, né? A vida de José foi marcada por obstáculos, por provações. Foi uma vida muito difícil, irmãos, não foi fácil, viu? Às vezes a gente olha esses homens de Deus da Bíblia e a gente tem uma ideia de que tudo deu certo, tudo foi maravilhoso, e nem sempre, irmãos, muitas vezes deu tudo errado, e José era um homem que ninguém dava nada por ele. Talvez você que está me ouvindo aí, ninguém, talvez da sua família, não dá um centavo por você. Não tem problema, Deus ele te ama, Deus ele pode mudar a tua situação, você pode ser exaltado, honrado, para que quando você estiver lá no topo, você glorifique a Deus. E as pessoas vejam que Deus está na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, gente. Primeira coisa que eu percebo, né? A família de José rejeitou José. Nem a família de José acreditou nele, né? José, a Bíblia conta sobre José que um dia ele teve um sonho de que toda a sua família iria se curvar diante dele. Iria, talvez, precisar da ajuda dele. Era um sonho maravilhoso, muito real, um sonho profético, mas em vez das pessoas se alegrarem, em vez dos seus irmãos, seu pai e sua mãe se alegrarem, todos ficaram assustados com aquele sonho, porque era um sonho muito grande, muito absurdo. E que isso, ainda mais que os irmãos dele tinham ciúmes dele. Mas eu quero te dizer uma coisa, quando Deus coloca um sonho no teu coração, ninguém pode roubar,
o diabo não pode tomar. Mas muitas vezes nós perdemos tempo, sabe como? Querendo a aprovação das pessoas, querendo que elas sonhem junto com a gente, e nem sempre isso vai acontecer. Sabe por quê? Porque o sonho que Deus colocou no teu coração, Ele não colocou no coração do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãos, dos teus amigos, não. Deus colocou no teu coração. Então Deus espera que você acredite nesse sonho, mesmo que ninguém acredite. Amém? E muitas vezes a gente fica achando que não, as pessoas têm que nos amar, as pessoas têm que nos aceitar. Mas o próprio Jesus disse: se o mundo me odiou, não pense que o mundo vai te amar. Muitas vezes o mundo vai te odiar. Então, isso é completamente normal, né? E o que aconteceu? José, ele perdoou a sua família. E ele ainda fez muito mais. Sabe o que aconteceu? Quando José se tornou governador do Egito, houve uma fome terrível sobre o Egito e sobre todos os lugares. Mas José, com a sabedoria que Deus deu a ele, ele tinha conservado, ele tinha guardado mantimentos, e ele então chamou toda a sua família e sustentou aquela família por anos naquela seca. Irmãos, olha o coração de José. É por isso que Deus abençoa mesmo. O homem tinha um coração generoso, abençoado, e a Bíblia deixa claro isso: o generoso prosperará, o que dá alívio aos outros, alívio receberá. Então, irmãos, vamos ter a mesma atitude de José, tá bom? Mesmo ele sendo injustiçado, rejeitado, José, ele nunca guardou mágoa, ele sempre perdoou e abençoou. Glória a Deus. Irmãos, a segunda coisa que eu percebo na história de José é que José, ele morava sozinho, ele morava distante, no lugar distante dos seus pais, da sua família. Por quê? Porque os seus irmãos, primeiro, jogaram ele no poço. Assim que José contou aquele sonho, os irmãos armaram uma armadilha, lançaram ele na cova, e depois, para ele não morrer ali, ficaram com um pouquinho de dó, não sabiam qual desculpa dariam. Eles acharam melhor eles venderem José como escravo. E José, então, ali, eu tenho certeza, o diabo, ele queria arrancar a identidade de José, porque ele foi vendido como escravo, ele foi morar lá no Egito, uma terra onde o povo não conhecia a Deus, e José, então, com certeza tinha tudo para esquecer das coisas que ele aprendeu. Eu vejo muita gente dizendo, né? Nossa, quando eu era da igreja era tão bom, né? Eu ouvia os louvores e eu aprendia tanta coisa. Eu me lembro também, quando eu era criança, eu fiz o catecismo, eu era católico, e eu lembro até hoje dos 10 mandamentos que eu aprendi. A gente lembra mais fácil, né, quando a gente é criança. Mas o que acontece? Na maioria das vezes as pessoas se esquecem de colocar em prática os ensinamentos que aprendem na igreja. Então, José foi um homem que ele sabia que mesmo longe da sua família, trazendo para os nossos dias, mesmo longe da sua igreja, do seu pastor, mesmo longe dos seus amigos, familiares, José, ele não se esqueceu do Deus que ele servia, né? E o que aconteceu? Aqui eu vejo que as circunstâncias, né? O fato das coisas estar contrárias a nós não quer dizer que nós temos uma legalidade para desobedecer a Deus. Não quer dizer que a gente pode levar as coisas mais ou menos só porque a gente não tem aquele compromisso de ir na igreja, só porque não tem ninguém vendo. Não, irmãos, nós precisamos continuar firmes, porque o que vai nos garantir o sucesso é nós mantermos o nosso caráter. Amém? O nosso caráter em Cristo, e independente das situações, se a gente manter as nossas convicções, a nossa obediência, Deus vai estar sempre conosco. Amém? Glória a Deus. A terceira coisa que eu percebo é que José, ele enfrentou grandes tentações na sua vida. José, com certeza, era um homem bonito, porque todo homem, toda mulher de Deus, deixa eu desligar o telefone aqui, tá tocando. Todo homem, toda mulher de Deus, ele é bonito, porque ele tem a presença de Deus, é contagiante, sabe? Eu não estou falando de beleza física, é algo que vai além, sabe? Sabe quando você vê uma pessoa que ela é muito bonita de aparência, mas a pessoa é muito chata, muito mala, sabe? A pessoa fica até feia, não é verdade? E tem pessoa que às vezes é um pouco mais desprovida de beleza, mas a pessoa é tão legal, tão carismática, a pessoa fica bonita. Agora imagina uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, que está cheia de Deus, fica mais bonita ainda. Então José, ele atraiu a mulher de Potifar. Potifar era um homem que cuidava, né, do dono ali, do faraó,
e ele ajudava ele, e a sua mulher ficava o dia inteiro dentro de casa. E José servia aquele homem. Por quê? Porque mesmo quando José foi vendido como escravo, Deus estava com ele. E Deus então fez com que ele tivesse um lugar de honra ali. E enquanto ele estava lá, aquela mulher um dia tentou seduzir José. Ela agarrou José, não queria largar de jeito nenhum, com certeza. Ela já vinha, chavecando ele, falando palavras doces no ouvido dele. Mas José era um homem firme com Deus. E a Bíblia diz que naquela hora ele disse algo muito interessante. Lá em Gênesis 39, o versículo 9, ele disse assim, como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra o meu Deus? Então, irmãos, olha como é que era o coração de José. José, ele pensou, como que eu poderia fazer algo contra o meu Deus? Deus está vendo todas as coisas, Deus ele sabe dos meus caminhos. E José, mesmo distante da sua casa, mesmo distante de todos, ele não se deixou seduzir, ele não se deitou com aquela mulher, porque José, ele amava tanto a Deus, que ele estava disposto a renunciar o que fosse preciso para estar com o Senhor. Eu me lembro que quando eu me converti, foi numa vigília de oração, e eu tinha tantos prazeres, tantas paixões na minha vida. A Bíblia chama paixões da mocidade. E eu me lembro que naquela vigília eu senti a presença de Deus tão forte. E naquele momento eu fiz uma oração de entrega. E eu falei, Senhor, por amor a Ti, eu abro mão de todos os meus pecados, de toda aquela vida de pecado que eu tinha. Senhor, entra na minha vida agora. Irmãos, Deus, Ele vê o que está no seu coração. Por amor a Deus eu tomei a decisão, eu vou renunciar a esta vida. Porque Jesus disse, aquele que perder esta vida vai ganhar uma vida eterna com Ele. Aquele que tomar a sua cruz, negar a si mesmo, vai receber recompensas muito maiores do que nós esperamos. Então saiba de uma coisa, se Deus está te pedindo para renunciar uma coisa, uma área da sua vida, faça, meu irmão, faça por amor a Deus e Deus vai te honrar. Amém? Eu me lembro que durante muitos e muitos anos eu vivi solteiro, eu já era convertido, mas Deus permitiu que eu passasse por esse deserto. Muita gente vai concordar comigo aí, que é um grande deserto você passar esse momento de solteiro, mas o tempo todo eu pensava, eu não posso me desviar, eu não posso me envolver com uma pessoa errada, porque eu tinha medo, irmãos. Eu confesso para vocês, não é que muitas vezes eu não queria, é que eu tinha medo mesmo, medo de dar certo com a pessoa errada, medo de começar a dar certo no caminho errado e eu me afastar de Deus. Então eu vi muitas pessoas ao longo dessa trajetória, muitas pessoas que eram firmes com Deus, pessoas cheias do Espírito Santo, mas por algum motivo, e principalmente por causa da área da sexualidade, por causa da área de relacionamento, a vida sentimental afasta mais pessoas do que você imagina. Por causa de namoros que não eram de Deus, por a pessoa não esperar o tempo certo. Então, eu tinha muito medo, de me afastar. E hoje eu vejo, hoje já estou casado há 8 anos, vamos completar 8 anos agora em dezembro. E como é bom você estar casado com a pessoa certa, a pessoa que Deus colocou no seu caminho. Nós dois temos o mesmo propósito, então é muito bom, vale muito a pena andar com Deus. Amém? Então José, ele enfrentou grandes tentações, mas ele não queria se afastar de Deus. E aqui eu quero ver com você a quarta atitude, a quarta coisa que aconteceu na vida de José. José, ele pagou um preço muito caro por ele manter a sua integridade. Irmãos, a nossa integridade vale mais do que muitas riquezas. É muito feio você olhar para uma pessoa que é rica de bens materiais, mas o nome dela é péssimo. As pessoas da cidade toda comentam o quanto aquela pessoa é mal pagadora, o quanto aquela pessoa trai a confiança dos outros, não valoriza a sua família. Irmãos, a integridade, nós precisamos cuidar dela, porque assim Deus vai cuidar da nossa prosperidade. Guarde isso que eu vou te falar. Cuide da sua integridade e Deus vai cuidar da sua prosperidade. Amém? Quando você é íntegro, você está na presença de Deus. Quando você ama ao Senhor de todo o teu coração, Deus ele vai cuidando das outras coisas. E mesmo que aparentemente, em primeiro momento, pareça que nada mude, parece que o ímpio ele se dá muito melhor que você. Depois você lê na sua casa, se eu não me engano, o Salmo 73.
em que o salmista ele fala, olha, quase que eu me desviei, porque eu comecei a olhar para a prosperidade dos ímpios e eu vi que eles não passam por problemas. Os ímpios, os mal pagadores, os pecadores, os que não querem saber de Deus, eles fazem tudo o que eles têm vontade e parece que eles não passam por sofrimento. Mas eu, o salmista diz, né? Mas eu que estou aqui me consagrando, vivendo em santidade, eu vivo o sofrimento todos os dias. Irmãos, quantos de nós passamos por isso diariamente? A gente olha esses políticos aí do Brasil, parece que nada de ruim acontece com eles, irmãos. Mas a nossa esperança, a minha esperança deve ser essa. Eu estou no caminho certo e uma hora Deus vai me honrar. Amém? A Bíblia diz que o ímpio, ele não tem paz. Pode ter certeza, irmão. Quando uma pessoa que está em desobediência, uma pessoa que está fazendo coisa errada, quando ela coloca a cabeça no seu travesseiro, ela não dorme em paz. Ela não tem paz porque é bíblico. A Bíblia diz, o ímpio não tem paz. Mas nós que somos do Senhor, nós temos a paz que excede todo o entendimento. Mesmo quando não temos motivo algum para termos paz, nesse momento o Senhor ele nos guarda, ele nos protege. Amém? Então quando José ele manteve a sua integridade, ele foi para a prisão. Porque aquela mulher, a esposa de Potifar, ela fez uma denúncia, uma falsa denúncia contra ele. E ela falou que ele é que estava tentando abusar dela. Ele é que estava tentando agarrar ela à força. Então ele foi injustiçado, irmãos. O pior sentimento que existe é o sentimento da injustiça. E José ele foi preso injustamente. Olha a diferença, irmãos. Na vida de Sansão, ele tinha tudo a seu favor. Ele tinha uma família cristã que o apoiava, que cuidava dele. Ele tinha o poder, a unção de Deus. Ele fez grandes coisas, grandes milagres. Mas ele não tinha a integridade. E aqui eu percebo uma coisa, irmãos, muito importante. Guarde isso que eu vou te falar. Todos nós temos fraquezas. Assim como Sansão tinha. José tinha as dele. A Bíblia não fala sobre, mas ele tinha também. Todos nós temos. Mas o que você vai fazer com as suas fraquezas vai determinar se você vai ter a vitória ou a derrota. Você precisa aprender uma coisa. Essas fraquezas que você tem, às vezes é permissão de Deus. Deus não vai tirar de você. Porque o que Deus quer é que você, com essa fraqueza, você comece a depender de Deus. Você busque mais a Deus, justamente por causa dessa fraqueza. Imagine se tudo fosse perfeito, irmão, na sua vida. Se tudo desse certo, se você tivesse rios de dinheiro, se você tivesse uma família perfeita, não tivesse problema no teu casamento, tudo fosse mil maravilhas, talvez você não estaria buscando a Deus. Então Deus sabe como nos disciplinar, como tratar conosco. E José, então, ele foi preso injustamente, mas a Bíblia diz que Deus era com ele. Amém? Se Deus estiver com você, irmão, você pode passar o que for, vai dar certo. Deus não vai te deixar abandonado. Glória a Deus. Então, os contatos que José precisou, né, para alcançar o trono de Faraó, o trono do Egito, os contatos estavam lá dentro daquela prisão. Aleluia. Então, irmãos, é no momento que as coisas começam a dar tudo errado, é no momento que parece que nada está fluindo, que você precisa buscar ao Senhor, porque lá de dentro da cadeia tinha pessoas que iriam indicar José. E José, então, um dia, ele foi chamado para interpretar o sonho, né, de Faraó. E quando ele interpretou aquele sonho, ele foi honrado por Deus, porque Deus deu a interpretação para ele na hora certa. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, José ele saiu da prisão e ele foi honrado. A vida dele tinha tudo para dar errado, mas deu tudo certo, porque Deus era com ele. E a Bíblia diz que o final é melhor do que o começo, do que o princípio. Então, se as coisas não estão dando certo para você, continue buscando, louvando, glorificando a Deus, porque o final é que conta. Tem muita gente que começa muito bem, não é assim? Com Deus é uma beleza, fica um ano lá, vigília, campanha, faz de tudo. Depois de um ano, a pessoa vai dando aquela relaxada. Mas por isso eu costumo dizer que o maior testemunho não é daquela pessoa que antes fez tantas coisas erradas no mundão e agora se converteu. Não, o maior testemunho é você que tem perseverado na caminhada com Deus ano após ano e você não retrocede, você é confiante em Deus, você está disposto a tudo pelo Senhor. Esse é o maior testemunho, aqueles que estão perseverando firmes na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus.
A Creuza acabou de falar, pastor, essa palavra está falando muito comigo. Glória a Deus. Olha aqui, ó. A Rihanna Rodrigues falou, pastor, é eu aqui, ó. Imagino que você está sendo aí tocada pela palavra, né? Irmãos, é isso que eu queria trazer para vocês. Vamos ficar firmes, porque as escolhas que a gente faz hoje vai determinar o nosso futuro. Então, você precisa entender, tudo que você faz hoje tem uma consequência lá na frente. Pode parecer que não. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu morava numa casa e tinha uma piscina lá. E aí nessa piscina, às vezes eu ia tomar sol meio-dia, irmãos. 11 horas da manhã eu já ia para lá, ficava das 11 horas até 1 hora da tarde, 2 horas, não passava um filtro solar. Irmãos, hoje eu olho o meu rosto, aqui não dá para ver, mas tem um monte de manchinha no rosto. E aí eu vejo, nossa, olha, quando eu era lá adolescente, eu nem pensava nas consequências, sabe? Tome cuidado, irmãos. Não é porque você é adolescente que você tem que errar para depois acertar, sabe? Eu me lembro que quando eu me converti, uma senhorinha ela veio até mim, né? A gente estava numa reunião de oração e ela falou, meu filho, valoriza, meu filho. Valoriza esse tempo que você está na presença de Deus, porque quando eu era mais jovem, eu tive a oportunidade, meus pais falaram de Deus para mim e eu não queria saber. Hoje, eu aqui, ó, já passei por 2 casamentos, tive muitas perdas na minha vida, muitas frustrações, e só agora que eu estou buscando a Deus. Irmãos, naquela época eu não entendia muito bem o que ela queria dizer, porque eu achava que o fato de eu ter 18 anos, foi quando eu me converti, Deus ter me chamado tão cedo, tão novo, aquilo era algo ruim, porque eu pensava, nossa, não deu nem tempo de eu desfrutar, né, das coisas do mundo. Olha a visão que eu tinha, irmãos. Mas hoje eu agradeço a Deus, porque Deus me livrou de muitos sofrimentos. Então valorize, irmão, vamos valorizar a presença de Deus. Amém? Glória a Deus. É isso aí, ó, acertar para acertar. Tem muita gente pedindo oração. Irmãos, eu vou estar orando mais tarde, às 8 horas da noite. Fique firme junto comigo e vamos unir a nossa fé. Cada dia essa corrente de oração está crescendo. Eu fico tão feliz por tudo que Deus está fazendo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pessoal, não vou tomar muito mais o tempo de vocês. Vamos só fazer o seguinte, vamos fazer uma oração agora? Vamos unir a nossa fé? Você que foi tocado por essa palavra, eu quero te convidar a fazer o seguinte, não deixe mais o tempo passar, não deixe para depois. Jesus está às portas, Jesus está voltando. Irmãos, esse mundo não vai melhorar, mas se você estiver com Jesus, você pode ter a paz, a tranquilidade, porque Ele prometeu, eu nunca te abandonarei, nunca te deixarei, estarei com você até a consumação dos séculos. Jesus, Ele falou, nesse mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, sejam otimistas, porque eu já venci o mundo. Irmãos, vamos para o lado do vencedor, vamos parar de andar com aquele que é derrotado, vamos parar de andar com pessoas que vão nos levar para o mau caminho, vamos andar com Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos orar então. Estou vendo aqui muitos pedidos por família, por enfermidade, mas também eu quero orar pela sua fé, porque a sua fé não pode esmorecer, não pode acabar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor fez aqui nesta live, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor é, por todas as bênçãos, todos os milagres que o Senhor já fez na nossa vida. Eu quero te agradecer, Pai, porque muitas vezes nós desobedecemos, mas a Tua palavra diz que ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque o Senhor não pode negar a si mesmo. Senhor, muito obrigado, porque se eu estou aqui, Pai, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia. O Senhor viu em mim um coração disposto, querendo te agradar, Pai. Mas eu não sou melhor do que ninguém, Pai. E muitas pessoas que estão aqui me ouvindo, Pai, têm andado nos caminhos errados. Tem andado no pecado, numa vida que não pertence mais a ela, porque ela foi comprada por um alto preço, pelo sangue de Jesus. Senhor, nós consagramos a nossa vida e também o nosso corpo, Pai. Oh Deus, nos ajude, Pai, a honrar com o nosso corpo, Pai, a levar a sério a Tua palavra. Queremos buscar ao Senhor todos os dias. Não queremos fazer como Sansão, Pai, que muitas vezes menosprezou o chamado, a unção de Deus sobre a vida dele. Em nome de Jesus, Pai, derrama da Tua bênção sobre esta família, sobre esta pessoa que está pedindo oração, essa pessoa que está enferma. Eu declaro a cura. Eu te peço, Pai, que o Teu Espírito Santo
possa visitar essa pessoa, consolando, tirando toda a dor e trazendo a cura em nome de Jesus. Senhor, traga a salvação da nossa casa e que nós possamos, Pai, ser um instrumento do Senhor no meio da nossa família, dos nossos amigos, aonde a gente for. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Você que entrou agora, volta lá no início, porque eu creio que essa palavra vai tocar muito no seu coração. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo, gente. Um grande abraço.